Naquela noite, em um luxuoso casarão no bairro Morumbi, em São Paulo, Marina Costa acreditava que seria apenas mais um jantar de família. Ela passou horas na cozinha preparando cada prato, tentando agradar o marido e a sogra, como fez durante 8 anos de casamento. Mas quando entrou na sala com a bandeja nas mãos, percebeu que algo estava errado. No lugar dela, sentada na cabeceira da mesa, estava Larissa, jovem, elegante e grávida. A sogra ergueu a taça de vinho e, diante de todos, jogou o líquido no rosto de Marina. Risadas ecoaram pela sala. O marido permaneceu em silêncio. E então veio a frase que mudou tudo. Naquela casa não havia mais lugar para ela. Naquela mesma noite, Marina foi mandada dormir no chão frio da garagem. Mas ninguém naquela sala imaginava quem Marina realmente era. Se essa história já mexeu com você, fique comigo até o final. Porque o que aconteceu depois virou a vida de todos de cabeça para baixo. Depois daquela noite humilhante na sala de jantar, Marina passou horas acordada no chão frio da garagem. O concreto gelado parecia atravessar seus ossos. Mas, no fundo do coração, aquilo não era totalmente novo para ela. A verdade é que aquela humilhação não começou naquela noite. Ela vinha sendo construída há anos. Quando Marina conheceu Eduardo Barros, ele parecia um homem completamente diferente. Charmoso, atencioso. O tipo de homem que fazia qualquer mulher acreditar que finalmente tinha encontrado alguém especial. Eles se conheceram em um evento corporativo em Campinas. Marina trabalhava como analista financeira em uma empresa de investimentos. Era conhecida por sua inteligência e disciplina. Tinha estudado muito para chegar onde estava. Eduardo apareceu em sua vida como um furacão. Flores toda semana. Jantares em restaurantes caros de São Paulo. Viagens de fim de semana para o litoral. Ele dizia que nunca tinha conhecido uma mulher tão dedicada, tão diferente das outras. Marina acreditou. Pouco tempo depois, veio o casamento. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Eduardo falava de projetos, de crescimento, de construir um grande império imobiliário no Brasil. Ele dizia que precisava de alguém confiável ao seu lado. Alguém como Marina. Mas as mudanças começaram devagar, quase imperceptíveis. Primeiro vieram as críticas pequenas. Você trabalha demais. Uma esposa deveria cuidar mais da casa. Minha mãe acha estranho você chegar tarde do escritório. No começo, Marina não deu importância. Até o dia em que Eduardo sugeriu algo que mudaria sua vida. Ele disse que seria melhor se ela deixasse o emprego. Nosso futuro está garantido, ele disse. Eu vou cuidar das finanças. Você pode cuidar do nosso lar. Ele falou aquilo com tanta segurança que parecia lógico. Marina hesitou. Ela tinha lutado anos para construir sua carreira. Mas Eduardo insistiu. Disse que seria temporário. Disse que a empresa dele estava crescendo rápido e que eles logo teriam tudo. E Marina confiou. Ela pediu demissão. Nos meses seguintes, sua rotina mudou completamente. Ela passou a cuidar da casa, organizar jantares para investidores, preparar encontros com parceiros de negócios de Eduardo. Ele sempre dizia que essas reuniões eram importantes para sua empresa. E Marina queria ajudar. Só que, enquanto o sucesso de Eduardo parecia crescer, algo dentro da casa começou a mudar. A sogra, Dona Helena, passou a aparecer todos os domingos, sempre com críticas. A comida está salgada demais. Essa casa poderia estar mais limpa. Meu filho merece uma mulher mais competente. Eduardo nunca a defendia. Nunca. Ele apenas ficava em silêncio. Com o tempo, o silêncio dele começou a doer mais do que as palavras da sogra. Então, 2 anos atrás, Larissa apareceu. Eduardo a apresentou como nova parceira de negócios. Ela era jovem, elegante, cheia de confiança. Sempre vestida com roupas caras e um sorriso que parecia desafiar Marina o tempo todo. No início,
Marina tentou ser educada, mas logo percebeu algo estranho. Eduardo falava de Larissa o tempo todo. Comparava suas ideias, elogiava sua ambição. E sem perceber, começou a comparar as duas. Larissa fechou 3 contratos essa semana. Ela entende de negócios de verdade. Você nunca teve esse tipo de visão. Cada frase era como uma pequena faca. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, naquela noite na garagem, Marina ainda não sabia de uma coisa. A mulher que estava dormindo em sua cama não era apenas a nova parceira de negócios de Eduardo. E a verdade sobre isso estava prestes a destruir tudo. Enquanto Marina tentava dormir naquela garagem fria, um pensamento voltou à sua mente repetidas vezes. Seu pai, Antônio Costa, o homem que todos sempre chamaram de o velho zelador de Campinas. Para muita gente, ele era apenas isso. Um homem simples que trabalhava fazendo pequenos concertos em um shopping antigo da cidade. Uniforme azul, ferramentas na mão, sempre educado, sempre silencioso. Poucos prestavam atenção nele. Mas, para Marina, ele era tudo. Depois que sua mãe morreu quando ela tinha apenas 3 anos, foi Antônio quem a criou sozinho. Ele acordava antes do sol nascer, preparava café com pão na pequena cozinha do apartamento onde moravam e depois saía para trabalhar. À noite, voltava cansado, com as mãos ásperas de tanto trabalho. Mas sempre encontrava energia para perguntar como tinha sido o dia da filha. Marina lembrava de algo curioso sobre o pai. Mesmo trabalhando como zelador, ele passava horas lendo livros. Livros de economia, livros sobre investimentos, livros sobre empresas. Quando Marina era adolescente, muitas vezes o encontrava sentado na varanda pequena do apartamento, com um caderno cheio de anotações e gráficos feitos à mão. Pai, por que você estuda tanto essas coisas? Ela perguntou uma vez. Antônio sorriu daquele jeito tranquilo que sempre teve. Porque conhecimento é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. Marina nunca esqueceu essa frase. Foi por causa dele que ela decidiu estudar finanças na universidade. Antônio trabalhou turnos extras durante anos para pagar parte das despesas da filha. Ele nunca reclamava. Nunca. Mas havia algo estranho em seu comportamento. Às vezes ele desaparecia por dias. Dizia que tinha viagens de trabalho. Quando Marina perguntava mais, ele apenas dizia que precisava resolver alguns assuntos. Ela nunca suspeitou de nada. Para ela, o pai era apenas um homem trabalhador tentando sobreviver. Até o dia em que ele sumiu. Isso aconteceu 2 semanas antes do casamento de Marina com Eduardo. Ela chegou em casa depois do trabalho e encontrou o apartamento silencioso demais. As ferramentas do pai não estavam no lugar. Algumas roupas haviam desaparecido. E o caderno de anotações também. Marina ligou para ele dezenas de vezes. Nada. No dia seguinte, procurou nos hospitais, depois nas delegacias. Nada. A polícia abriu um relatório de desaparecimento, mas após meses de busca, nenhuma pista foi encontrada. Para todos, parecia que Antônio Costa simplesmente havia desaparecido do mapa. O tempo passou. A vida continuou. Marina tentou seguir em frente. Casou-se com Eduardo, mudou-se para São Paulo. Mas havia algo que ela nunca tirava do pescoço. Um pequeno medalhão dourado que o pai havia dado no seu aniversário de 16 anos. Dentro dele, havia uma foto antiga dos dois em uma feira de bairro, sorrindo com algodão doce nas mãos. Naquela noite na garagem, Marina segurou o medalhão com força. As lágrimas finalmente começaram a cair. Pai, ela sussurrou no silêncio. Ela ainda não sabia, não fazia ideia. Mas o homem que todos chamavam de zelador humilde não era apenas um trabalhador comum. E o segredo que ele havia escondido por toda a vida estava prestes a mudar o destino de Marina para sempre. O relógio marcava pouco depois das 6 da manhã
quando o celular de Marina começou a vibrar no bolso do casaco. Ela havia passado a noite quase inteira acordada no chão da garagem. O corpo doía. Os olhos estavam inchados. O silêncio da madrugada era pesado, quebrado apenas pelo som distante de carros passando na rua. Durante alguns segundos, ela pensou em ignorar a ligação. Mas algo dentro dela, talvez instinto, talvez memória, fez com que pegasse o telefone. Número desconhecido. Alô? Sua voz saiu baixa, cansada. Do outro lado da linha, um homem respondeu com um tom calmo e profissional. Bom dia. Estou falando com a senhora Marina Costa? Sim. Quem está falando? Meu nome é Dr. Ricardo Albuquerque. Sou advogado do escritório Albuquerque e Farias, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Estou entrando em contato a respeito de seu pai, Antônio Costa. O coração de Marina parou por um segundo. 7 anos. 7 anos sem qualquer notícia. O senhor encontrou meu pai? Ela perguntou rapidamente. Ele está vivo? Houve um silêncio curto do outro lado da linha. Aquele tipo de silêncio que já traz uma resposta antes das palavras. Senhora Marina, sinto muito informar, mas seu pai faleceu há 2 semanas. O mundo pareceu parar. Por alguns segundos, Marina simplesmente ficou imóvel, olhando para o chão de concreto da garagem. Não, ela sussurrou. Seu pai vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo, continuou o advogado. Antes de morrer, ele deixou instruções muito claras sobre quando deveríamos entrar em contato com a senhora. Marina tentou entender o que estava ouvindo. Instruções? Seu pai era um zelador. Ele não deixava instruções formais para advogados. Deve haver algum engano, ela murmurou. Meu pai não tinha dinheiro. Não tinha propriedades. Ele... O advogado interrompeu com delicadeza. Senhora Marina, acredito que será melhor conversarmos pessoalmente. Existem documentos que a senhora precisa ver. Ela fechou os olhos por um instante. Sobre o quê? Do outro lado da linha, a resposta veio calma, mas pesada. Sobre a herança que seu pai deixou. Marina soltou um pequeno suspiro cansado. Olha, doutor, se ele deixou alguma coisa, provavelmente é aquele apartamento simples em Campinas. Não precisa se preocupar. O advogado respirou fundo antes de falar novamente. Senhora Marina, seu pai deixou para a senhora 430 bilhões de reais em ativos, propriedades e participações empresariais. O celular quase escapou das mãos dela. O quê? Seu pai foi o fundador de um grupo de investimentos chamado Costa Holdings. Durante décadas, ele construiu uma rede de empresas, fundos imobiliários e participações em tecnologia. Tudo foi mantido em sigilo por motivos de segurança. Marina começou a rir. Não era um riso de alegria, era incredulidade pura. Isso é impossível. Entendo sua reação, respondeu o advogado. É exatamente por isso que preciso que a senhora venha até nosso escritório hoje. Marina ficou em silêncio. O concreto frio sob seus pés. O cheiro de gasolina da garagem. O eco das risadas que ela ouvira na noite anterior, quando Eduardo e sua família comemoravam lá em cima. Senhora Marina, disse o advogado, há algo mais que a senhora precisa saber. O quê? Parte significativa dessas propriedades inclui imóveis atualmente utilizados pela empresa de seu marido. Marina abriu os olhos lentamente. Como assim? A resposta veio direta. O penthouse onde a senhora mora pertence à Costa Holdings. Outro silêncio pesado caiu entre os dois. Doutor, Marina falou devagar. Está dizendo que aquela casa... Sim, senhora. Ele fez uma pausa antes de completar. Legalmente, ela é sua. E naquele instante, algo dentro de Marina começou a mudar. Lentamente. Mas para sempre. Poucas horas depois daquela ligação, Marina estava sentada em uma cadeira de couro
em um escritório elegante na Avenida Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. A vista do 42º andar mostrava a cidade inteira se movimentando lá embaixo. Carros, pessoas, prédios de vidro refletindo o sol da manhã. Mas Marina quase não percebia nada. Sua mente ainda estava presa às palavras que tinha ouvido no telefone. 430 bilhões de reais. Aquilo parecia absurdo demais para ser real. À sua frente, o advogado Ricardo Albuquerque abriu uma pasta grossa cheia de documentos. Senhora Marina, sei que tudo isso parece impossível, disse ele com calma, mas seu pai planejou este momento por muitos anos. Ele deslizou o primeiro documento pela mesa. Era um registro empresarial. No topo da página estava escrito: Costa Holdings, Participações S.A. Marina franziu a testa. Nunca ouvi falar dessa empresa. O advogado assentiu. Essa era exatamente a intenção. Ele explicou que, durante mais de 30 anos, Antônio Costa havia construído uma rede complexa de empresas de investimento. Tudo através de companhias discretas, fundos imobiliários e participações estratégicas. Nada estava em seu nome diretamente. Tudo estava protegido por estruturas jurídicas. E no centro de todas elas estava Marina. O advogado virou outra página. Seu pai começou pequeno. Comprou participação em uma empresa de tecnologia no início dos anos 90. Aquela empresa hoje vale bilhões. Ele mostrou outra planilha. Depois vieram investimentos em imóveis. Primeiro prédios pequenos em Campinas. Depois centros comerciais. Depois torres empresariais. Marina folheava os papéis com as mãos tremendo. Cada página parecia mais absurda que a anterior. Tudo isso pertence a mim? Ela perguntou em voz baixa. Sim. Ricardo então abriu uma segunda pasta. Mas há algo ainda mais importante que a senhora precisa entender. Ele puxou um contrato de locação. Este documento é de 4 anos atrás. Marina olhou para o título. Contrato de locação. Edifício Residencial E-Time Prime. Seu coração acelerou. Esse é o prédio do penthouse onde a senhora mora, confirmou o advogado. Marina levantou os olhos lentamente. Está dizendo que Eduardo alugou aquele apartamento? Exatamente. Ele virou outra página. E não é só isso. Outro contrato apareceu. Edifício Empresarial Avenida Paulista. Este é o prédio onde funciona a empresa de seu marido. Mais documentos. Terrenos no Rio de Janeiro. Salas comerciais em Brasília. Centros empresariais em Belo Horizonte. Todos com a mesma informação no final da página. Proprietário? Costa Holdings. Marina ficou imóvel. A respiração dela ficou lenta. Então, ela murmurou. Eduardo nunca foi dono de nada? Ricardo respondeu com tranquilidade. Tecnicamente, não. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. O império que ele apresenta aos investidores é construído sobre propriedades alugadas de empresas que pertencem à Costa Holdings. Marina lembrou das palavras que Eduardo repetia tantas vezes. Eu construí tudo isso sozinho. Ela também lembrou da noite anterior. Larissa sentada em sua cadeira. A sogra cuspindo em seu rosto. Eduardo dizendo que ela não tinha lugar naquela casa. Ricardo quebrou o silêncio. Existe mais um detalhe importante. Ele abriu um último documento. Se a senhora decidir encerrar esses contratos de locação... Marina levantou os olhos. O que acontece? O advogado respondeu sem hesitar. A empresa do seu marido entra em colapso imediato. A sala ficou silenciosa. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Mas dentro daquele escritório, Marina Costa finalmente começava a entender algo que ninguém naquela casa jamais imaginou. Durante 8 anos, o homem que dizia ser poderoso, na verdade sempre esteve vivendo dentro do império dela. Marina permaneceu sentada por vários minutos, olhando os documentos espalhados sobre a mesa.
Cada página parecia contar uma história diferente da vida que ela acreditava ter vivido. Durante anos, Eduardo repetiu que tudo o que possuíam era fruto do esforço dele. Que o penthouse em Itaim Bibi, o escritório na Avenida Paulista, os carros de luxo e os projetos milionários existiam graças à sua inteligência. Agora Marina sabia a verdade. Nada daquilo era dele. O advogado Ricardo observava em silêncio, respeitando o tempo dela. Senhora Marina, disse ele por fim. Sei que tudo isso é muita informação de uma vez. Ela respirou fundo. Meu pai sabia de tudo? Ricardo assentiu lentamente. Seu pai investigou seu marido antes de desaparecer. Ele queria ter certeza de que você estaria protegida caso algo acontecesse. Ele abriu outra pasta fina. Dentro havia relatórios, cópias de contratos, registros bancários e até e-mails impressos. Eduardo vem usando essas propriedades como se fossem dele há anos, para investidores, para bancos, para todo mundo. Marina sentiu algo estranho dentro do peito. Não era tristeza, não era medo, era algo diferente. Clareza. Durante anos ela havia sido manipulada, diminuída, convencida de que era fraca. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, sua mente voltou a funcionar como antes. Fria, analítica. A mesma mente que havia se destacado na faculdade de finanças. Quando é o próximo grande evento da empresa do meu marido? Perguntou ela. Ricardo levantou as sobrancelhas. A senhora já está pensando em agir. Estou pensando em justiça. Ele abriu um tablet e consultou algumas informações. No próximo sábado haverá um gala imobiliário no Hotel Unique, aqui em São Paulo. Seu marido planeja apresentar um grande projeto de desenvolvimento urbano para investidores. Marina lembrou das vezes em que ajudou a organizar jantares parecidos. Lembrou dos discursos ensaiados de Eduardo. Da forma como ele gostava de impressionar as pessoas. Quantas pessoas estarão lá? Perguntou. Cerca de 200 convidados, investidores, empresários, jornalistas. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Então pegou um dos contratos da mesa. Quero cópias de todos esses documentos. Ricardo sorriu levemente. Já imaginava que pediria isso. Ele deslizou outra pasta em sua direção. Seu pai deixou instruções específicas caso esse momento chegasse. Dentro da pasta havia algo ainda mais surpreendente. Provas de fraude. Relatórios mostrando que Eduardo apresentava propriedades como se fossem dele para conseguir financiamento. Contratos com informações manipuladas. Promessas feitas a investidores baseadas em mentiras. Marina passou os olhos rapidamente pelos papéis. Ele mentiu para todo mundo. Ricardo respondeu com calma. Sim, ela fechou a pasta devagar. Então todo mundo precisa saber da verdade. O advogado inclinou a cabeça. A senhora pretende fazer isso publicamente? Marina olhou pela janela para a imensidão da cidade. Durante 8 anos ela havia sido invisível. A esposa silenciosa. A mulher que servia jantar enquanto outros tomavam decisões. Agora, ela tinha a escolha. Quero que aconteça no gala, disse ela finalmente. Ricardo apoiou os braços na mesa. Isso vai destruir completamente a carreira dele. Marina lembrou da noite anterior. Do vinho escorrendo em seu rosto, das risadas, do chão frio da garagem. Ele já destruiu muita coisa, respondeu calmamente. Então ela se levantou. Agora é minha vez de terminar a história. Ricardo fechou as pastas. Então precisamos nos preparar. Enquanto Marina saía do escritório naquela tarde, algo dentro dela estava diferente. A mulher que entrou naquele prédio ainda carregava vergonha e dor. A mulher que saiu dali carregava algo novo, plano e determinação. Porque em apenas alguns dias, toda São Paulo descobriria quem realmente era Marina Costa.
O sábado chegou mais rápido do que Marina imaginava. Naquela noite, o salão principal do Hotel Unique, em São Paulo, estava iluminado como se fosse uma premiação internacional. Lustres enormes refletiam nas mesas de vidro, garçons circulavam com taças de champanhe e um quarteto de jazz tocava suavemente no fundo. Era a noite mais importante da carreira de Eduardo Barros. Mais de 200 convidados estavam presentes. Investidores, empresários, jornalistas especializados em economia. Muitos deles tinham viajado de outras cidades apenas para ouvir a apresentação do novo projeto imobiliário que Eduardo prometia lançar. Um empreendimento avaliado em centenas de milhões de reais. Eduardo caminhava pelo salão com confiança. Terno sob medida. Sorriso largo. Ao seu lado estava Larissa, vestindo um vestido elegante que destacava a gravidez. Ela era apresentada como sua parceira nos negócios. E, em breve, também em sua vida pessoal. Dona Helena circulava entre os convidados com orgulho evidente. "Meu filho sempre foi um visionário", repetia ela. Pouco antes das 9 da noite, o apresentador do evento anunciou o momento principal. "Senhoras e senhores, agora vamos ouvir o empresário que vem revolucionando o mercado imobiliário brasileiro. Com vocês, Eduardo Barros." Aplausos preencheram o salão. Eduardo subiu ao palco com segurança. No telão atrás dele surgiram imagens de prédios modernos, projetos arquitetônicos e gráficos de crescimento. "Boa noite a todos", começou ele. "Nos últimos anos, nossa empresa construiu um portfólio sólido de propriedades em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília." Ele clicou no controle remoto. Novas imagens apareceram. Esses projetos representam o futuro do desenvolvimento urbano no Brasil. Enquanto Eduardo falava, as portas do salão se abriram silenciosamente. No início, quase ninguém percebeu. Mas algumas cabeças começaram a se virar. Uma mulher havia entrado. Ela caminhava com passos firmes pelo corredor central. Terno preto elegante, cabelo perfeitamente arrumado, postura confiante. Quando Eduardo levantou os olhos e a viu, seu rosto perdeu a cor. "Marina." Um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. Marina não respondeu. Ela continuou caminhando até o palco. O apresentador tentou bloquear o caminho. "Senhora, o evento está em andamento." Marina pegou o microfone de suas mãos com calma. "Agora está mesmo." O salão inteiro ficou em silêncio. Mais de 200 pessoas observavam. "Boa noite", disse ela com voz firme. "Meu nome é Marina Costa." Alguns convidados trocaram olhares curiosos. Eduardo desceu um passo em direção a ela. "Marina, você precisa sair daqui." Ela ignorou completamente. Então levantou um pequeno controle remoto. No telão atrás deles, as imagens mudaram. Agora não eram mais renderizações de projetos. Eram documentos, contratos, registros imobiliários. "Muitos de vocês vieram aqui hoje para investir nos projetos apresentados por Eduardo Barros", continuou Marina. Ela apontou para o telão. "O problema é que nenhuma dessas propriedades pertence a ele." O salão explodiu em murmúrios. Eduardo tentou pegar o microfone. "Isso é ridículo." Mas Marina clicou novamente. Outro documento apareceu. "Este prédio na Avenida Paulista." Outro clique. "O penthouse em Itaim Bibi." Mais um. "Os terrenos no Rio de Janeiro." Ela virou-se para o público. "Todos pertencem à mesma empresa." No topo do documento surgiu um nome: Costa Holdings. "E essa empresa pertence a mim." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo parecia incapaz de respirar. Marina então olhou diretamente para ele. "Durante anos, você disse que eu não era nada." Ela fez uma pausa. "Mas a verdade é que tudo o que você tem sempre foi meu." Câmeras começaram a disparar. Investidores folheavam as cópias dos documentos distribuídas pela equipe jurídica de Marina.
O grande negócio da noite estava desmoronando diante de todos. E naquele momento, no meio do salão luxuoso do Hotel Unique, o império de Eduardo Barros começou a ruir. Depois daquela noite no Hotel Unique, a vida de todos mudou de forma que ninguém poderia ter imaginado. O vídeo do momento em que Marina revelou a verdade se espalhou pela internet em poucas horas. Jornais, programas de televisão e redes sociais comentavam a mesma história. A mulher que havia sido humilhada em silêncio agora havia exposto um império de mentiras diante de toda a elite empresarial de São Paulo. Os investidores recuaram imediatamente. Contratos foram cancelados. Bancos abriram investigações. Em poucos dias, a empresa de Eduardo Barros, construída sobre promessas falsas, começou a desmoronar. Larissa não demorou muito para desaparecer da vida dele. Quando o dinheiro e o prestígio acabaram, o encanto também acabou. Marina, por outro lado, decidiu usar a herança do pai de uma forma que honrasse a memória dele. Ela assumiu oficialmente a liderança da Costa Holdings, reorganizou os negócios da empresa e iniciou projetos que sempre estiveram no coração de Antônio Costa. Construção de escolas em bairros carentes, programas de educação financeira para jovens e centros de apoio para mulheres que passaram por situações de abuso. Alguns meses depois, Marina mudou-se para uma casa tranquila no litoral paulista. Nada de luxo exagerado. Nada de festas para impressionar pessoas. Apenas um lugar onde ela pudesse finalmente respirar em paz. Todas as manhãs, ela caminhava pela praia enquanto o sol nascia no horizonte. E, em silêncio, segurava o pequeno medalhão que carregava desde a adolescência. O presente de seu pai. Porque, no final, ela entendeu algo muito simples. O verdadeiro valor de uma pessoa nunca depende da forma como os outros a tratam. Depende da coragem que ela tem de se levantar quando o mundo tenta fazê-la acreditar que ela não vale nada. E naquele momento, Marina Costa finalmente estava vivendo. Não apenas sobrevivendo. Lição de vida e moral da história. Existem pessoas que passam anos tentando diminuir você. Elas criticam, humilham, fazem você duvidar de si mesmo. Às vezes essas pessoas estão dentro da própria família, ou ao lado de quem prometeu amar você. Mas a verdade é uma só. Quem conhece seu próprio valor, nunca precisa provar nada para quem escolheu não enxergar. A história de Marina nos lembra de 3 coisas importantes. Primeiro, nunca permita que alguém defina o seu valor. Segundo, respeito não se implora, se exige com dignidade. E terceiro, às vezes a maior vitória não é se vingar, mas reconstruir a própria vida com coragem e paz. Porque no final, a vida sempre revela quem realmente era forte e quem apenas parecia poderoso. Contra el Paranaense, partidazo fue, ¿no? En Brasil, esos penales, sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar, así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok, los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau, chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito justamente por estos temas
de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу,
принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо.
одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,